A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, Igreja do Deus Vivo, coluna e fortaleza da verdade. Amados, queridos irmãos em Cristo, é com muita alegria que a gente convite e faz toda a vida que estamos lendo e meditando. A gente faz esse convite a todos vocês que são ouvintes desse canal e que gostam, como a gente também, de ler e meditar na palavra. Porém, a gente faz esse convite: se vocês forem tocados por Deus, inscrevam-se nesse canal, toque no sino e escolha a opção para todas. Assim vocês serão avisados todas as vezes que a gente estiver lendo e meditando a palavra. E assim vocês podem também contribuir conosco de forma gratuita na pregação do Evangelho, como? Apenas ouvindo esse canal, meditando com a gente na palavra de Deus, compartilhando com os amigos, com as amigas, e assim estaremos nós de uma forma gratuita pregando o Evangelho para todos os povos, línguas e nações. Porque os meios de comunicações é uma ciência dada por Deus. Foi Deus que criou também. Tudo que existe no céu e na terra foi Deus que criou. E os meios de comunicações hoje nos ajudam muito a semear, a pregar esse Evangelho para toda criatura, como assim Jesus mandou. Através dos meios de comunicações, esse Evangelho pode ser expandido para todo o Brasil, para todos os outros países, para todos os povos, línguas e nações, porque os meios de comunicações hoje é algo muito precioso para que as notícias se espalhem com rapidez. E de uma forma sábia, Deus assim nos deu, para assim a palavra dele também ser pregada através desses meios de comunicações, e por intermédio deles podemos sim contribuir com a obra de Deus de forma gratuita e obedecendo ao Senhor Jesus no Ide pregai o Evangelho para toda criatura. Meus irmãos, convidados vocês estejam também para a gente ler e meditar na palavra hoje. Hoje vamos fazer a leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 6 ao 11. Mas vamos orar como sempre, pedir a Deus sabedoria, porque só Deus tem essa sabedoria para nos dar. A sabedoria verdadeira, só Deus é quem tem, vem do mais alto e sublime trono, do mais alto e sublime céus, morada de Deus e habitação de Deus aqui na terra. Habitação de Deus e morada de Deus em espírito é o povo de Deus, Igreja do Deus Vivo, que Jesus assim fundou e edificou, morreu e ressuscitou por ela e está à direita do Pai intercedendo por ela. Nos deu o Espírito Santo para nos dar essa sabedoria e assim a gente entender, obedecer e crer na palavra de Deus e sermos salvos através da obediência à palavra do Senhor e da lavagem com o seu sangue, o sangue do Cordeiro de Deus na cruz por nós. Irmãos, vamos ler e meditar, mas vamos dizer: Pai Santo, em nome de Jesus nós te pedimos, obedece, Senhor, que a gente obedeça ao Senhor, Pai, que o Senhor faça a gente obedecer a Ti, que o Senhor nos instrua através do seu Santo Espírito. Se faz presente, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, com a Tua soberania, ordena, Pai, que tudo seja conforme o conselho de Tua vontade, como assim é. Pai, nós te pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, nos ensine a Tua palavra como realmente ela é. Se faça presente conosco através do seu Santo Espírito. Habita em nós, Pai, como igreja sua, fundada por Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Amém. Que a gente seja sempre, obedientes a Ti, Pai, para a honra e glória do Seu nome. O Senhor é soberano, o Senhor é eternamente soberano. Acima de Ti, ninguém. Abaixo de Ti, todas as coisas estão submissas e obedientes a Ti para fazer a Tua vontade. Amém. Meus irmãos, o título da leitura é Ascensão de Jesus aos céus. Então,
Os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhes o Senhor Jesus: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu aos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Amém. Palavra de Deus sempre verdadeira, sempre digna da gente obedecer, ouvir e obedecer, porque é poderosa para salvar, saber todos aqueles que creem e obedecem. Meus irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, narra a ascensão de Jesus ao céu, a subida de Jesus ao céu após a sua morte e ressurreição. A gente sabe de toda a história que a palavra de Deus, através das Escrituras, narra sobre Jesus. Desde antes dele vir, as profecias já falavam muito sobre a vinda de Jesus. Como ele mesmo, o próprio Jesus disse: examinais as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. São elas, as Escrituras Sagradas, que falam sobre Jesus, desde as promessas de Deus, até o cumprimento, até a vinda de Jesus, morte e ressurreição. E hoje, o narrar as Escrituras diz que ele está sentado à direita do Pai, vivo, aguardando agora somente as ordens de Deus, para ele vir buscar essa igreja. Que perguntaram a ele aqui na ascensão, quando antes dele subir ao céu, se seria o tempo. Ele disse: os tempos não está para os homens saber. Não foi dada autoridade a homem nenhum, mas está reservada ao Pai. O saber o dia que ele vem para pegar esse povo santo, para buscar a sua igreja, só o Pai é quem sabe, e ele somente está à destra de Deus ou à direita de Deus, intercedendo por nós até chegar o tempo determinado por Deus, para Deus ordenar ao nosso Salvador agora vir buscar essa igreja salva através da obediência da palavra de Deus, vir pegar esse povo, os obedientes aos seus ensinamentos que ele aqui nos deixou. E a Bíblia narra que Jesus já era a promessa de Deus, depois que o homem caiu no pecado. Jesus haveria de vir, a palavra de Deus haveria de vir ao mundo para salvar todos aqueles que obedecessem essa palavra e recebessem. E ele veio. Jesus veio, foi gerado pelo Espírito Santo em forma de homem, como ser humano. Ele teve que se esvaziar como Deus, muito embora que ele já era a palavra de Deus, que se fez carne nele após ele nascer, mas para ele vir ao mundo como homem, ele teve que se esvaziar como Deus, diz isso lá em Filipenses, verdade é. Se esvaziou como Deus para assumir a forma humana, e como homem, Jesus fez de tudo como homem, só não fez pecar, porque Jesus não obteve pecados praticados por ele. Não, Jesus não pecou. Ele veio para assumir os pecados daqueles que haviam de ser salvos nele. Mas o Senhor Jesus, diferente em nós, só foi numa coisa, no pecado. Porque nós somos natureza humana, pecadores, e necessitamos do ouvir,
do crer e obedecer a palavra de Deus que se fez carne em Cristo Jesus para sermos salvos, enquanto que Jesus nunca pecou. É o Cordeiro Imaculado de Deus que, através do seu sangue puro e imaculado, puro e limpo, ele purificou um povo para ser salvos no Senhor Jesus. Ele veio, como já disse, repito, se esvaziou como homem, ou se esvaziou como Deus para assumir a forma humana, assim fala lá em Filipenses, e quando ele nasceu como ser humano, após ele nascer, quando ele começou a falar, aí a palavra de Deus se faz carne nele e habita entre nós cheio de graça e sabedoria. Mas Jesus viveu como homem, nasceu como homem, viveu como homem, padeceu também aqui na terra como um ser humano e foi obediente até a morte e morte de cruz como ser humano. Porque como Deus, ele não pode obedecer a ninguém, porque Deus não tem a quem obedecer. Não existe ninguém acima de Deus para que ele deva obediência, não. Deus é soberano, Deus é supremo. Deus, ele dá ordem e não recebe ordem. Deus, nunca ninguém deu conselho a Deus, porque Deus é o dono da sabedoria. Deus nunca recebeu conselho de ninguém, porque não existe ninguém além dele, acima dele. Não. Nunca existiu e nem vai existir, como ele mesmo fala, um Deus semelhante a ele. Um Deus vivo, dono de toda sabedoria, que criou todas as coisas para ele governar como quer, do jeito que ele quer, porque ele é soberano. Então, Jesus não podia ser obediente como Deus. Então, ele se esvaziou como Deus para ser obediente ao Pai. Como homem, ele ser obediente até a morte e morte de cruz. Ele se esvaziou como Deus para morrer, porque Deus nunca morreu. Mas Jesus ressuscitou com o poder de Deus. Jesus não pecou porque Deus não permitiu que o seu santo provasse corrupção, provasse pecado. Então, prática de pecado ele nunca praticou. Jesus veio puro. É o Cordeiro de Deus imaculado que morreu e ressuscitou por nós. E aqui narra a ascensão dele. Após a morte e ressurreição, Jesus é assunto ao céu. Estavam ali reunidos e aqui muitos serviram de testemunhos oculares, né? Viram Jesus subindo ao alto e se admirados ficaram olhando para o alto. De repente, dois varões se aproximou daquele povo que estava ali, admirados, e chamou a atenção dele e disse: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto, admirados? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, assunto ao céu, ressuscitado e vivo, é o mesmo Jesus que há de vir buscar o seu povo no tempo determinado por Deus. Meus irmãos, é algo muito, infinitamente sábio. Somente a sabedoria de Deus e o poder de Deus é quem faz essas coisas maravilhosas. Criar através da palavra. Depois que o homem cai do pecado, essa palavra de Deus vem ao mundo e se faz carne num ser humano, Jesus Cristo, um ser humano puro, gerado pelo Espírito Santo, no ventre de uma mulher. Sim, porque quando ele se esvaziou como Deus para nascer, ele nasceu como homem. E ao nascer como homem, nós somos descendentes, Jesus é descendente de mulher. Nós somos descendentes do Senhor Jesus e Jesus descendente de mulher para nos resgatar da lei. Jesus Cristo, ser humano. Mas o verbo de Deus, ou seja, a palavra de Deus que se fez carne nele e habitou entre nós, que salva todo aquele que crê e obedece essa palavra. Automaticamente somos lavados no sangue do Cordeiro, no sangue do Jesus Cristo, ser humano, que morreu puro e imaculado na cruz, como oferta de um sacrifício vivo e eficaz para Deus, como cheiro de perfume suave para Deus, cheiro de vida para os que hão de se salvar, recebem vida e vida em abundância.
E Jesus também é cheiro de morte para aqueles que não creem. Quem não crê é condenado. Então Jesus Cristo, cheiro de vida para Deus, para aqueles que creem e obedecem, recebem vida e vida em abundância. Ressuscitados seremos com Ele, ou seja, todos nós, o que cremos e obedecemos esta palavra. Mas aqueles que não creem, é morte eterna, castigo eterno. Então, irmãos, aqui está o testemunho dado, a ascensão de Jesus ao céu. Muitos viram, e aqui está narrado na palavra de Deus. A gente crê, porque Jesus disse que era a ressurreição e a vida, que Jesus explicou que haveria de ressuscitar, e todos aqueles que crescem nele ressuscitariam também com ele. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e nós não podemos pregar uma outra coisa dos que pregam por aí, como fundamento de homens, sem fundamento bíblico. A gente tem que pregar essa verdade. Jesus é a ressurreição. Jesus não é reencarnação. Jesus não é um Deus morto, que possa se adorar a Ele através de obras mortas. Jesus é um Deus vivo. Deus vivo que criou todas as coisas, infinitamente sábio, em poder, em sabedoria, em tudo de bom. Esse Deus é soberano. E quando Ele criou todas as coisas, criou pela sua infinita sabedoria. Jesus é a ressurreição e a vida. E aqui tem testemunho narrada e escrita, registrado na Bíblia, na palavra de Deus. Jesus ressuscitou. Além de Jesus, ninguém. Alguns ressuscitaram com Jesus em vida, como Lázaro. Jesus tirou Lázaro do túmulo para mostrar que ele era a ressurreição e a vida, e que é. Mas Lázaro voltou a morrer e voltou para os túmulos. Se Lázaro continuou obedecendo a palavra de Deus, Lázaro vai ressuscitar no dia da vinda de Cristo. A Bíblia narra que quando Jesus morreu na cruz, muitos ressuscitaram na cidade para avisar aquele povo sobre a ressurreição de Cristo. A cidade que a gente crê é a Jerusalém terrena. E aqueles que ressuscitaram, como a Bíblia diz, voltaram aos túmulos. Mas o único que ressuscitou e está vivo à direita do Pai até agora foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o primícia da ressurreição. Depois a palavra de Deus fala que todos vão ressuscitar no dia da vinda de Cristo, no dia da segunda vinda de Jesus Cristo. Todos ressuscitarão. Aqueles que creram e obedeceram a palavra, registrados estão no livro da vida do Cordeiro, ressuscitarão para a glória. E aqueles que permaneceram na desobediência da palavra, permaneceram na incredulidade, permaneceram satisfazendo essa vida pecaminosa que não é da vontade de Deus. A prática dos prazeres carnais são inimigos de Deus. A carne e o sangue não vai herdar o reino de Deus, para nada presta. Mas todos aqueles que vão ressuscitar em Cristo, vão ressuscitar em corpos limpos, lavados e purificados. Não vai ser essa carne e esse sangue que vai entrar no reino de Deus, mas vão ressuscitar em corpos incorruptíveis, sem pecados, lavados e remidos no sangue de Cristo e perdoados através de um arrependimento, de um povo que se arrepende através do poder de Deus, através do Espírito Santo, que é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que dá entendimento da palavra para a gente ser obedientes e salvos em Cristo. Meus irmãos, esta é a verdade. A palavra de Deus falou, está falado. Ninguém mais ressuscitou, a não ser Jesus Cristo. O primícia. A ressurreição ainda vai acontecer. A segunda vinda de Cristo ainda vai acontecer. A igreja do Senhor são os lavados e remidos no seu sangue, no sangue desse Cordeiro que, puro e imaculado, vão ressuscitar para a glória. E aqueles incrédulos ressuscitarão para a segunda morte, que é o lago de fogo. Assim fala a palavra de Deus, e verdade é. Pregadores de rosa, diz aquele hino. Prega as rosas,
mas prega também os espinhos. Pregadores da palavra de Deus. Prega um Deus amoroso, o lado amoroso de Deus, sim, para com o seu povo. Deus é amor. E aquele que não ama não conhece o lado amoroso de Deus. Porque Deus é amor para com o seu povo, para com a sua igreja. Salva em Jesus Cristo. Ele derramou esse amor sobre a igreja dele e nada mais. Os que são membros dessa igreja de Cristo, os que são obedientes a Cristo, o cabeça que Deus assim nos deu, Jesus Cristo. Esses que obedecem, nada mais pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. As perseguições, nada os sofrimentos, as mentiras que vêm, as calúnias contra o povo de Deus, nada não desestimula e nem tira esse amor que Deus derramou sobre os salvos em Cristo. Pregadores de rosa, prega Deus verdadeiro, um Deus amoroso sim, mas para com o seu povo, mas prega um Deus de justiça também, prega um Deus que preparou vasos para o seu amor, para a sua glória, para serem ressuscitados em Cristo, para receberem vida e vida em abundância em Cristo. Mas prega também o Deus que também tem o cálice de sua ira, que está pronto para ser derramado nos filhos da desobediência no dia da segunda vinda de Cristo. Ou será que Jesus, quando vir, claro, com amor, ele vai levar o seu povo para a glória, os obedientes da palavra. Vai ser um povo amoroso que recebeu e conheceu o amor de Deus. Deus é amor para com seu povo, mas Deus é justiça. E o cálice da ira do Senhor está pronto para, no dia da vinda de Cristo, ele ser lançado sobre os filhos da desobediência. Ou vocês acham que no dia da segunda vinda de Cristo, Jesus vai pegar o joio, que é o povo desobedientes à palavra dele, e vai jogar no lago de fogo por amor? Não. A verdade é, por amor, ele vai ressuscitar o seu povo e levar para a glória. E o cálice da ira do Senhor vai ser derramado sobre os filhos da desobediência e irão ser lançados no lago de fogo, onde é a segunda morte. E juntamente com eles já estão lá o diabo, a besta e os falsos profetas, juntamente com aqueles que não vão estar escritos seus nomes no livro da vida, no livro daqueles que receberam o amor para amarem e para obedecerem a Deus. Não receberam o amor de Deus em Cristo Jesus. Porque os que receberam o amor de Deus em Cristo Jesus, nada mais pode nos separar desse amor. Nem tribulações, nada pode nos separar desse amor que Cristo espalhou sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Esse é o lado amoroso de Deus. Mas Deus também preparou os vasos de desonra para lançar sobre eles, no dia da segunda vinda de Cristo, o cálice da ira do Senhor Deus sobre os filhos que eles obedeceram a palavra de Deus aqui na terra, que foram desobedientes, que viveram até a vinda de Cristo, obedecendo às obras da carne, se satisfazendo nos prazeres carnais, que são obras inimigas de Deus. E quem é nascido da carne é carne. E a carne não vai herdar o reino de Deus. Não é a carne e o sangue que vai herdar o reino de Deus, mas vai ser obedientes, lavados e remidos no sangue de Cristo, transformados pela água e pelo Espírito. São esses que vão herdar o reino de Deus, assim falou Jesus. Quem não nascer de novo, não vai herdar o reino de Deus. Mas os que nascem de novo pela água e pelo Espírito vão receber o amor de Deus e eternamente viver em amor, gozo e paz no Espírito Santo, na glória. Mas aqueles que permanecerem na desobediência e na incredulidade da palavra de Deus, o cálice do Senhor, da ira do Senhor, vai ser derramado no dia da segunda vinda de Cristo, vão ser lançados no lago de fogo, porque não estão escritos no livro da vida dos salvos, vai ser lançado no lago de fogo, e lá já estão o diabo, a besta e o falso profeta. Está escrito lá em Apocalipse. Mas bem-aventurados são aqueles que seus nomes vão estar escritos no livro da vida do Cordeiro. São justamente aqueles
que foram chamados por Deus para obedecerem à palavra, saírem do mundo pecaminoso, deixarem e morrerem para as obras pecaminosas que são inimigas de Deus, as obras da carne, porque carne e sangue não herdam o reino do Senhor, mas vai herdar o reino do Senhor aqueles que são lavados e remidos no sangue de Cristo, são perdoados por Deus através de Cristo, receberam o arrependimento da velha criatura e se fizeram nova criatura, para assim serem salvos, e seu nome vão estar no dia da vinda do Cordeiro, no nome dos que receberam o amor de Deus para a eternidade. O seu nome vai estar no livro do Cordeiro, dos salvos em Cristo, e salvos serão para a honra e glória do Pai. E receberão o amor de Deus, aqueles a quem Deus preparou para receberem o seu amor para a glória eterna. Em Cristo Jesus, Deus nos deu o seu amor, a igreja dele, salva em Cristo. Povo lavado e remido pelo sangue de Cristo, povo que ouvem a palavra de Deus e limpos ficam, perdoados são por Deus pela misericórdia de Deus e purificados no sangue do Cordeiro, para terem, pela misericórdia e graça de Deus, o direito de entrarem na cidade santa pelas portas e eternamente viverem louvando e glorificando a Deus com amor, gozo e paz no Espírito Santo. Meus amados irmãos desse canal, a paz do Senhor Jesus esteja comigo e com todos vocês que são ouvintes e gostam de ouvir e meditar na palavra de Deus. Deus abençoe todos vocês, todos os familiares de vocês, para a honra e glória do Pai. A bênção de Deus esteja comigo e com vocês, hoje e sempre, até a vinda de Cristo. Leiam a Bíblia, creiam na palavra de Deus, obedeçam a palavra de Deus, para que os vossos nomes estejam nos projetos de Deus, escritos no livro da vida do Cordeiro, e serem salvos para a eternidade. Amor de Deus, graça de Deus e misericórdia de Deus. Amém.